Hoje temos uma rua pavimentada, sem lama no inverno, sem poeira no verão. Em nome dos moradores dessa rua, quero agradecer ao nosso senador Ciro Nogueira. Essa rua ela era muito complicada, sofrimento total, principalmente no inverno. Era totalmente cheia de buracos, cheia de elevações e quando chovia ficava cheio, de água e se tornava lama. No verão era muita poeira, até para as pessoas de idade, que ficava difícil. E depois que, graças a Deus, foi calçado, colocaram o calçamento, eu posso dizer, em nome de todos aqui dessa rua, que as nossas vidas mudaram completamente. Eu, de coração, agradeço ao nosso senador Ciro Nogueira por ter pavimentado a nossa rua e ter melhorado o nosso estilo de vida.